Bom dia. Que a paz, a força e a presença do Senhor envolvam a sua vida neste novo amanhecer. Nesta terça-feira, nós nos colocamos diante de Deus com o coração aberto, reconhecendo que cada dia é uma oportunidade de recomeço, de alinhamento e de entrega. Hoje, nossa oração é baseada no Salmo 24, um salmo que declara autoridade, domínio e santidade e que nos lembra que tudo pertence ao Senhor. A terra, a nossa vida, os nossos caminhos e até as batalhas que enfrentamos estão sob o governo de Deus. Ao iniciar este dia, respire fundo, silencie os pensamentos e permita que essa palavra entre profundamente no seu espírito. Não é apenas mais uma oração, é um posicionamento espiritual. É a alma reconhecendo quem governa, quem sustenta e quem abre caminhos onde antes só havia portas fechadas. Começamos este momento com reverência, entendendo que nada do que enfrentamos foge do controle do Deus que criou todas as coisas e reina soberano sobre tudo o que existe. O Salmo 24 começa com uma declaração poderosa. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Isso muda completamente a forma como encaramos a vida. Nada é aleatório, nada é sem propósito. Se tudo pertence a Deus, então a sua história também está nas mãos dele. Hoje, ao declarar essa verdade, nós quebramos a ansiedade, o medo e o sentimento de abandono. Quem pertence ao Senhor não anda perdido. Quem pertence ao Senhor não caminha sem direção. Este salmo nos chama a viver com consciência espiritual, entendendo que não somos donos de nós mesmos, mas administradores da vida que Deus nos confiou. E quando essa verdade desce do entendimento para o coração, algo muda dentro de nós. Passamos a viver com mais temor, mais responsabilidade e, ao mesmo tempo, com mais descanso, porque sabemos que não estamos sozinhos nesta caminhada. Na sequência, o Salmo 24 faz uma pergunta que atravessa gerações. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer na sua presença? Essa pergunta não é apenas poética, ela é confrontadora. Ela nos leva a olhar para dentro, a examinar atitudes, pensamentos e escolhas. O Salmo revela que aquele que se aproxima de Deus é quem tem mãos limpas e coração puro. Isso não fala de perfeição, mas de sinceridade. Fala de uma vida que busca alinhamento, que reconhece falhas, mas não se acomoda nelas. Nesta terça-feira, essa palavra nos convida a ajustar o coração, a deixar pesos desnecessários, a abandonar aquilo que contamina a alma e rouba a paz. É um chamado para viver uma fé prática, coerente, que se reflete nas decisões do dia a dia e na forma como tratamos as pessoas ao nosso redor. Mais adiante, o Salmo 24 descreve uma geração que busca o Senhor, que não se contenta com uma fé superficial, mas deseja viver uma experiência real com Deus. Essa geração não é definida pela idade, mas pela postura espiritual. São pessoas que entendem que buscar a Deus não é um evento, é um estilo de vida. Nesta oração da terça-feira, nós nos colocamos como parte dessa geração. Uma geração que não se rende ao desânimo, que não se curva ao medo e que não negocia princípios. Uma geração que escolhe levantar os olhos, mesmo quando o cenário é adverso, e confiar que o Senhor continua sendo refúgio, força e direção. Essa palavra nos fortalece para enfrentar a semana com coragem, sabendo que a presença de Deus vai à nossa frente. O Salmo 24 também traz uma ordem espiritual poderosa. Levantem-se as portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Essa imagem fala de acesso, de abertura e de autoridade. Portas representam oportunidades, caminhos, ciclos e decisões. Ao declarar essa palavra, nós não estamos apenas recitando um texto, estamos alinhando a nossa vida com a autoridade do Rei da Glória. É uma declaração de que nada permanece fechado quando Deus decide agir. Nesta terça-feira, essa oração nos posiciona para viver novos acessos, não apenas externos, mas internos. Portas dentro de nós também precisam se abrir. Portas de fé, de confiança, de esperança e de coragem. Quando o Rei da Glória entra, ele coloca ordem, traz clareza e estabelece paz onde antes havia confusão. Aprofundando ainda mais essa oração, porque o Salmo 24 não é curto no espírito,
ele é profundo, confrontador e transformador. Nesta terça-feira, ao permanecermos nesse ambiente de oração, entendemos que Deus não trabalha na pressa, ele trabalha no processo. E esse processo começa quando o coração desacelera e a alma aprende a permanecer. O Salmo 24 nos ensina que reconhecer o senhorio de Deus não é apenas uma frase bonita, é uma postura diária. Quando declaramos que tudo pertence ao Senhor, estamos dizendo que nossas preocupações, nossos medos, nossas lutas e até aquilo que ainda não entendemos também estão sob o controle dele. Isso muda o clima espiritual do dia, porque deixa de ser um dia conduzido pela ansiedade e passa a ser um dia sustentado pela confiança. Permanecer nessa verdade fortalece a fé e cria raízes profundas que o vento da adversidade não consegue arrancar. Quando a palavra fala sobre mãos limpas e coração puro, ela nos conduz a um lugar de autoavaliação espiritual. Não se trata de acusação, mas de alinhamento. Nesta terça-feira, somos convidados a olhar para nossas atitudes silenciosas, aquelas que ninguém vê, mas que Deus conhece. O Salmo 24 nos lembra que a presença do Senhor não é acessada por aparência, mas por verdade. Coração puro é aquele que não vive dividido, que não tenta agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Mãos limpas falam de ações que não ferem, que não manipulam, que não constroem vitórias sobre injustiça. Essa palavra nos chama a uma fé madura, que entende que viver com Deus é mais do que pedir bênçãos. É permitir que Ele molde o caráter. E quando esse alinhamento acontece, algo poderoso se estabelece. A paz deixa de ser circunstancial e passa a ser permanente. O Salmo 24 também revela que aquele que busca o Senhor recebe bênção e justiça do Deus da sua salvação. Essa promessa não é vaga, ela é específica. Bênção aqui não se limita a coisas materiais, mas envolve proteção, direção, discernimento e equilíbrio emocional. Justiça não fala apenas de julgamento, mas de Deus colocando cada coisa em seu devido lugar. Nesta terça-feira, essa palavra fortalece quem está cansado de lutar sozinho, quem se sente injustiçado, quem tem carregado pesos que não deveria carregar. O Deus do Salmo 24 é o Deus que vê o invisível, que conhece o secreto e que age no tempo certo. Permanecer nessa verdade gera descanso interior, porque a alma entende que não precisa se vingar, se defender ou provar nada. O Senhor é quem sustenta, quem honra e quem levanta. À medida que continuamos nessa oração, percebemos que o Salmo 24 também fala sobre identidade espiritual. Ele não descreve apenas quem Deus é, mas quem nós somos diante dele. Somos aqueles que buscam a face do Senhor, que desejam viver sob sua presença e não apenas visitar momentos espirituais. Essa identidade transforma a forma como enfrentamos a semana. A terça-feira deixa de ser apenas mais um dia comum e passa a ser um dia consagrado, separado, alinhado. Quando a identidade espiritual está firme, o caos externo perde força. As notícias, os problemas e as pressões continuam existindo, mas já não governam o interior. O Salmo 24 constrói uma base sólida, onde a fé não depende das circunstâncias, mas da certeza de quem Deus é. E então voltamos à imagem das portas que precisam se levantar. Essa palavra ecoa como uma ordem espiritual, não como um pedido tímido. Portas representam limites, travas emocionais, bloqueios espirituais e ciclos interrompidos. Ao permanecer nesse salmo, entendemos que muitas portas não se abrem porque ainda não reconhecemos quem deve entrar. Quando o Rei da Glória é reconhecido como Senhor absoluto, as resistências caem. Nesta terça-feira, essa oração continua trabalhando dentro de nós, preparando o ambiente, limpando o terreno e fortalecendo a fé. Antes da porta se abrir, o coração precisa estar pronto. Antes do novo começar, o interior precisa estar alinhado. E é exatamente isso que o Salmo 24 faz. Ele prepara o caminho de dentro para fora. Seguimos em oração, sem pressa, permitindo que cada palavra se estabeleça profundamente. O Salmo 24 não é um texto para ser apenas lido, mas vivido. Ele constrói em nós uma consciência espiritual que sustenta não apenas este dia, mas toda a caminhada.
Continuamos firmes, atentos e sensíveis, porque Deus ainda está falando, ainda está alinhando e ainda está fortalecendo. E seguimos, permanecendo nesse ambiente de fé, sem encerrar, deixando que essa oração cresça, se aprofunde e alcance exatamente o tamanho e a intensidade que ela precisa ter. Continuamos então permanecendo nesse ambiente espiritual profundo, porque o Salmo 24 não trabalha apenas o início do dia, ele sustenta o caminhar inteiro. Nesta terça-feira, enquanto essa oração se estende, algo começa a acontecer no interior de quem ouve com atenção. A alma começa a se organizar, os pensamentos se alinham e o coração encontra um ponto de estabilidade. Quando declaramos que o Senhor é o Rei da Glória, estamos afirmando que nenhuma força contrária tem autoridade final sobre a nossa vida. Isso é libertador. Essa verdade começa a quebrar o peso invisível que muitas pessoas carregam logo ao acordar. O medo do que pode dar errado, a angústia do que ainda não foi resolvido, a insegurança diante do futuro. O Salmo 24 não ignora as batalhas, mas redefine quem vence. Ele nos ensina que antes de qualquer confronto, já existe um governo estabelecido. E esse governo não é instável, não é frágil, não é temporário. É eterno, firme e absoluto. À medida que permanecemos nessa oração, percebemos que o Salmo 24 também nos ensina sobre postura espiritual diante da vida. Quem reconhece o senhorio de Deus não anda de cabeça baixa, mas também não anda em arrogância. Anda com equilíbrio, anda com firmeza, anda com consciência de quem é e de quem o sustenta. Nesta terça-feira, essa palavra começa a reposicionar quem estava se sentindo pequeno, desvalorizado ou esquecido. Não porque as circunstâncias mudaram de repente, mas porque a visão mudou. Quando entendemos que pertencemos ao Deus que criou os céus e a terra, a opinião das circunstâncias perde força. O que antes parecia grande demais começa a parecer possível de ser enfrentado. O que antes parecia definitivo começa a ser visto como transitório. O Salmo 24 trabalha essa transformação silenciosa, onde o exterior pode até continuar o mesmo, mas o interior já não é mais dominado pelo medo. Seguimos avançando nessa oração e percebemos que o chamado às mãos limpas e ao coração puro também fala de libertação emocional. Muitas pessoas carregam culpas antigas, pesos do passado, decisões que gostariam de apagar. O Salmo 24 não aponta o dedo, ele aponta o caminho. Ele nos mostra que a pureza de coração começa quando há disposição para recomeçar. Nesta terça-feira, essa oração alcança quem se sente travado por erros antigos, por palavras duras que ouviu, por marcas que a vida deixou. Deus não chama para perto quem é perfeito, ele chama quem é sincero. E a sinceridade diante de Deus abre espaço para cura, restauração e fortalecimento. Esse salmo vai limpando o interior aos poucos, como quem organiza uma casa por dentro, tirando o que não serve mais, abrindo espaço para o novo e fortalecendo aquilo que realmente importa. Enquanto seguimos nesse fluxo, o Salmo 24 também nos lembra que buscar a face de Deus é um ato contínuo, não pontual. Não é algo que se faz apenas em momentos difíceis, mas uma decisão diária. Nesta terça-feira, essa oração nos ensina a permanecer conectados, mesmo quando o dia começa a acelerar, quando as responsabilidades aparecem e quando o cansaço tenta se instalar. Buscar a face do Senhor é manter o coração sensível, mesmo no meio da rotina. É não deixar que o barulho externo silencie a voz interior. O Salmo 24 cria essa consciência espiritual, onde a fé não fica limitada a um momento específico, mas se espalha por todo o dia. E essa permanência gera força, clareza e uma paz que não depende do ambiente ao redor. E seguimos sem encerrar, porque essa oração ainda está construindo algo sólido. O Salmo 24 continua ecoando como uma declaração de autoridade, alinhamento e identidade. Cada palavra vai se fixando, criando raízes profundas, preparando o coração para continuar avançando, sem pressa, sem ansiedade, sem medo. Permanecemos aqui, deixando essa oração crescer, ganhar corpo, profundidade e força, porque Deus ainda está trabalhando, ainda está ajustando e ainda está fortalecendo quem permanece de coração aberto. Prosseguimos ainda mais fundo,
porque o Salmo 24 continua trabalhando camadas que muitas vezes nem percebemos que existem dentro de nós. Nesta terça-feira, à medida que essa oração avança, ela começa a tocar na raiz da confiança. Confiar em Deus não é apenas esperar que algo dê certo, é descansar, mesmo quando nada parece estar se movendo. O Salmo 24 afirma que o Senhor é forte e poderoso nas batalhas. E essa declaração não depende da intensidade do nosso problema, mas da grandeza de quem governa. Essa verdade começa a curar a mente cansada, aquela que vive em estado de alerta constante, sempre esperando o próximo impacto. Quando o coração entende que existe um rei que governa tudo, a vigilância exagerada cede lugar à paz consciente. Não é descuido, é descanso espiritual. É a alma entendendo que pode respirar sem medo, porque não está desprotegida, não está à deriva, não está esquecida. Continuando nessa atmosfera, percebemos que o Salmo 24 também fala sobre autoridade espiritual pessoal. Quando reconhecemos quem é o Rei da Glória, automaticamente entendemos quem não é. O medo perde o trono, a culpa perde o domínio, a insegurança perde a voz. Nesta terça-feira, essa oração vai reorganizando o interior, recolocando cada coisa no seu devido lugar. O Salmo não grita, ele estabelece. Ele não confunde, ele esclarece. Ele não pressiona, ele fortalece. Essa autoridade silenciosa começa a se refletir na postura, nas palavras e até nas decisões mais simples do dia. A pessoa já não reage como antes, já não se desespera como antes, já não se sente tão frágil quanto se sentia. Não porque tudo se resolveu, mas porque algo se firmou por dentro. O Salmo 24 também nos conduz a um entendimento profundo sobre pertencimento. Pertencer ao Senhor não significa perder identidade, significa encontrá-la. Nesta terça-feira, essa oração alcança quem vive tentando se encaixar, agradar, provar valor. Quando entendemos que pertencemos ao Deus que criou todas as coisas, a necessidade de validação externa começa a diminuir. O coração encontra repouso. A alma entende que não precisa competir, se comparar ou se diminuir. O Salmo 24 nos ensina que somos chamados para caminhar de forma íntegra, não para impressionar pessoas, mas para honrar a presença de Deus em nossa vida. Essa consciência gera leveza. A caminhada se torna mais firme, mais consciente e menos pesada. O peso da expectativa dos outros perde força quando a identidade está alinhada com o propósito de Deus. Seguimos avançando, porque essa oração também trabalha o tempo. O Salmo 24 não é apressado, ele é eterno. Ele nos ensina que Deus não age atrasado nem adiantado. Ele age no momento certo. Nesta terça-feira, essa palavra traz descanso para quem vive inquieto com prazos, resultados e respostas imediatas. O coração aprende que nem toda porta se abre no instante em que pedimos, mas toda porta que Deus abre vem com propósito e sustentação. Enquanto isso, ele trabalha o interior, fortalece a fé e prepara o terreno. Essa oração vai alinhando expectativas, ajustando a paciência e fortalecendo a confiança. É um processo silencioso, mas profundo, onde a alma aprende a caminhar no ritmo da vontade de Deus, sem ansiedade, sem comparação e sem desespero. E seguimos permanecendo nesse fluxo, porque o Salmo 24 ainda está construindo algo dentro de nós. Cada frase reforça, cada declaração estabelece e cada verdade fortalece. Não há encerramento aqui, apenas continuidade. A oração segue viva, pulsando, crescendo, criando raízes profundas no coração de quem permanece atento. Nesta terça-feira, seguimos firmes, conectados e sensíveis, permitindo que essa palavra continue moldando, sustentando e preparando o espírito para tudo aquilo que ainda está por vir. Continuamos firmes nesse ambiente de oração, porque o Salmo 24 ainda revela dimensões que só se manifestam quando a alma decide permanecer. Nesta terça-feira, enquanto essa palavra continua sendo liberada, ela começa a tocar na forma como lidamos com pressões externas. O mundo cobra velocidade, resultados imediatos e respostas rápidas, mas o Salmo 24 nos chama para uma postura diferente, confiança constante. Quando reconhecemos que o Rei da Glória governa,
aprendemos a não nos mover pelo desespero. A pressa perde autoridade, a ansiedade perde força. O coração passa a agir com discernimento, entendendo que nem toda urgência vem de Deus. Essa oração vai desacelerando o interior, organizando pensamentos e criando um espaço de clareza onde antes havia confusão. É nesse lugar que decisões melhores nascem. Escolhas mais maduras são feitas e a fé deixa de ser reativa para se tornar consciente. Prosseguindo ainda mais fundo, percebemos que o Salmo 24 também trabalha o silêncio interior. Há batalhas que não se vencem com palavras, mas com postura. Nesta terça-feira, essa oração ensina que há momentos em que o maior ato de fé é permanecer em silêncio, confiando que Deus está agindo mesmo quando não vemos sinais imediatos. O Rei da Glória não precisa anunciar sua chegada com barulho, porque sua presença se impõe por autoridade. Essa verdade fortalece quem se sente cansado de explicar, justificar ou se defender o tempo todo. O Salmo 24 ensina que quando Deus governa, Ele mesmo cuida da honra, da defesa e da restauração. O coração aprende a descansar nesse lugar, sabendo que não precisa lutar batalhas que não lhe pertencem. À medida que avançamos, essa oração também alcança áreas profundas da alma, onde existem medos antigos e inseguranças silenciosas. O Salmo 24 não ignora essas camadas, ele as ilumina. Nesta terça-feira, essa palavra chega como um convite para confiar novamente, mesmo depois de decepções, perdas ou frustrações. O Rei da Glória não entra para condenar, ele entra para restaurar. Quando as portas se levantam para ele, o ambiente muda, a atmosfera muda, o interior muda. Essa oração vai reconstruindo a confiança pouco a pouco, sem forçar, sem pressionar. Ela fortalece a fé de forma sólida, criando raízes profundas que sustentam mesmo quando o vento sopra forte. Seguimos ainda, porque o Salmo 24 também nos ensina sobre alinhamento espiritual diário. Não é um salmo apenas para momentos específicos, mas para o caminhar constante. Nesta terça-feira, essa oração se torna uma âncora para o dia inteiro. Cada palavra ecoa como um lembrete de que não estamos caminhando sozinhos. O Rei da Glória vai à frente, abre caminhos, sustenta decisões e fortalece o espírito. Essa consciência transforma tarefas simples em atos de propósito, transforma rotinas cansativas em oportunidades de crescimento e transforma dias comuns em dias consagrados. O Salmo 24 nos ensina que viver com Deus não é fugir da realidade, mas enfrentá-la com uma base firme. E continuamos sem encerrar, porque essa oração ainda está se expandindo. O Salmo 24 continua estabelecendo identidade, autoridade e descanso interior. Cada trecho reforça a certeza de que Deus governa, sustenta e direciona. Permanecemos nesse fluxo, permitindo que a palavra continue trabalhando, aprofundando e fortalecendo. A terça-feira segue sendo moldada por essa oração, e nós seguimos atentos, sensíveis e firmes, porque ainda há mais profundidade, mais fortalecimento e mais alinhamento acontecendo dentro de nós. Seguimos avançando, porque o Salmo 24 continua abrindo espaços internos que muitos nem sabiam que estavam fechados. Nesta terça-feira, essa oração começa a tocar na forma como lidamos com o controle. Há pessoas que carregam o peso de querer resolver tudo sozinhas, prever tudo, segurar tudo. O Salmo 24 confronta essa necessidade silenciosa de controle ao declarar que o governo não está sobre nossos ombros, mas sobre os ombros do Rei da Glória. Quando essa verdade se estabelece, o coração começa a soltar aquilo que não consegue sustentar. Não é desistência, é entrega consciente. É entender que há limites humanos e que reconhecer esses limites não é fraqueza, é sabedoria espiritual. Essa oração vai ensinando a confiar sem resistência, a descansar sem culpa e a permitir que Deus conduza até mesmo aquilo que não sabemos explicar. À medida que permanecemos nesse fluxo, o Salmo 24 também trabalha a coragem espiritual. Não a coragem barulhenta, mas a coragem silenciosa de quem permanece firme, mesmo sem aplausos, mesmo sem respostas imediatas. Nesta terça-feira, essa palavra fortalece quem tem caminhado fazendo o que é certo,
mesmo quando isso parece não trazer resultados visíveis. O Rei da Glória vê o oculto, honra o secreto e sustenta quem não negocia princípios. Essa verdade fortalece a alma cansada de esperar, mas decidida a não retroceder. O Salmo 24 constrói uma fé que não depende de recompensas rápidas, mas de convicções profundas. Uma fé que continua mesmo quando o cenário não favorece, porque sabe que Deus continua governando. Continuando ainda mais fundo, percebemos que essa oração também alcança a forma como lidamos com as lutas invisíveis. Existem batalhas que ninguém vê, conflitos internos, pensamentos recorrentes, medos que aparecem quando tudo está em silêncio. O Salmo 24 não ignora essas guerras, ele declara quem vence. Nesta terça-feira, essa palavra se torna um escudo contra aquilo que tenta roubar a paz no interior. Quando o Rei da Glória entra, ele não apenas ocupa espaço, ele expulsa aquilo que não pertence. Pensamentos de derrota, sentimentos de incapacidade e vozes internas de acusação começam a perder força. Essa oração vai limpando o ambiente interior, trazendo clareza, firmeza e uma paz que não depende do exterior. Seguimos, porque o Salmo 24 também nos ensina sobre constância. Não é um salmo de picos emocionais, mas de estabilidade espiritual. Nesta terça-feira, essa oração constrói uma base sólida para o dia inteiro e para a caminhada como um todo. A constância nasce quando a fé deixa de ser reação e passa a ser fundamento. O coração aprende a permanecer confiante tanto nos dias bons quanto nos dias difíceis. O Salmo 24 nos ensina que o mesmo Deus que reina nos céus também caminha conosco na rotina, nos detalhes simples e nos momentos silenciosos. Essa consciência traz equilíbrio, maturidade e uma fé que não se quebra com facilidade. E seguimos sem encerrar, porque essa oração ainda está sendo edificada camada por camada. O Salmo 24 continua fortalecendo identidade, alinhando pensamentos e estabelecendo descanso interior. Cada palavra se aprofunda, cada verdade se fixa e cada declaração constrói algo firme dentro de quem permanece. Nesta terça-feira, continuamos conectados, atentos e sensíveis, permitindo que essa oração cresça, amadureça e alcance toda a profundidade necessária, porque o processo ainda está em andamento e a palavra continua viva, trabalhando silenciosamente no coração. Continuamos avançando com calma e profundidade, porque o Salmo 24 ainda está moldando o interior de quem permanece nessa oração. Nesta terça-feira, essa palavra começa a tocar na forma como enxergamos os desafios que surgem ao longo do dia. Muitas vezes, o problema não é o tamanho da luta, mas o lugar de onde a enfrentamos. O Salmo 24 nos reposiciona espiritualmente, lembrando que não lutamos a partir do medo, mas a partir da autoridade do Rei da Glória. Quando essa consciência se estabelece, o coração deixa de reagir com desespero e passa a agir com firmeza. A alma entende que não precisa fugir nem se esconder, porque existe um governo maior sustentando cada passo. Essa oração vai ajustando a visão, fazendo com que aquilo que antes parecia ameaçador passe a ser encarado com equilíbrio e confiança. À medida que permanecemos nesse fluxo, o Salmo 24 também trabalha a perseverança. Há pessoas que começaram bem, mas estão cansadas de continuar. Estão cansadas de tentar, de acreditar, de esperar. Nesta terça-feira, essa oração chega como um reforço interior, lembrando que o Deus que governa não abandona processos no meio do caminho. O Rei da Glória não inicia algo para depois deixar incompleto. Essa verdade fortalece quem sente vontade de desistir em silêncio, quem continua caminhando mesmo sem forças aparentes. O Salmo 24 constrói uma perseverança que não depende de ânimo constante, mas de convicção firme. Uma fé que permanece mesmo quando as emoções oscilam, porque está ancorada em quem Deus é, e não no que sentimos. Seguimos ainda mais fundo, porque essa oração também toca no relacionamento entre confiança e obediência. O Salmo 24 não fala apenas de crer, mas de viver de forma alinhada. Confiar em Deus envolve ouvir, ajustar rotas e aceitar correções. Nesta terça-feira, essa palavra trabalha o coração para aceitar direções divinas sem resistência.
Muitas vezes, Deus não muda o cenário de imediato, porque está mudando a postura primeiro. O Salmo 24 nos ensina que quem deseja viver sob o governo do Rei da Glória precisa estar disposto a caminhar segundo seus princípios. Essa consciência gera maturidade espiritual, onde a fé deixa de ser apenas pedido e passa a ser parceria. O coração aprende a dizer, eu confio, não só quando entende, mas também quando precisa obedecer sem todas as respostas. E seguimos sem encerrar, porque o Salmo 24 continua estabelecendo algo sólido e duradouro. Essa oração ainda está fortalecendo, alinhando e preparando o interior. Cada palavra permanece trabalhando silenciosamente, criando uma base firme para enfrentar o dia, a semana e os desafios que virão. Nesta terça-feira, continuamos nesse ambiente de fé, permitindo que a palavra continue crescendo, se aprofundando e cumprindo o propósito para o qual está sendo liberada, porque o processo ainda está acontecendo e o coração ainda está sendo fortalecido. Seguimos ainda mais profundamente, porque o Salmo 24 continua revelando camadas que só se manifestam quando a fé decide permanecer. Nesta terça-feira, essa oração começa a tocar na forma como lidamos com frustrações silenciosas, aquelas que não verbalizamos, mas que pesam no coração. O Salmo 24 nos lembra que o Rei da Glória não governa apenas os grandes acontecimentos, ele governa também os detalhes que ninguém vê. Isso traz alívio para a alma cansada de tentar entender tudo. Nem toda resposta vem imediatamente, mas toda situação está sob o olhar de Deus. Essa verdade começa a acalmar o interior, porque o coração entende que não precisa carregar sozinho aquilo que não consegue resolver. A oração vai criando um espaço interno de confiança, onde a alma aprende a descansar, mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta. À medida que permanecemos nesse fluxo, o Salmo 24 também trabalha a firmeza emocional. Há dias em que o emocional oscila, a motivação cai e a fé parece silenciosa. Nesta terça-feira, essa oração não ignora essas oscilações, mas fortalece a base. O Rei da Glória não depende do nosso humor para continuar sendo rei. Essa consciência é libertadora, porque tira o peso da performance espiritual. Não precisamos estar fortes o tempo todo para sermos sustentados. O Salmo 24 constrói uma fé que permanece mesmo nos dias em que a energia é pouca, mesmo quando a voz da oração parece baixa. É uma fé que se apoia na constância de Deus, não na nossa intensidade. Seguimos avançando e percebemos que essa oração também reorganiza prioridades. O Salmo 24 nos lembra que tudo pertence ao Senhor, inclusive o nosso tempo, nossas decisões e nossos planos. Nesta terça-feira, essa palavra começa a alinhar o coração para escolher melhor onde investir energia, atenção e expectativas. Quando Deus ocupa o centro, muitas preocupações perdem espaço. Coisas que antes pareciam urgentes começam a ser vistas com mais clareza. A oração vai ajustando o foco, ensinando a não desperdiçar forças com aquilo que não edifica e a fortalecer aquilo que realmente importa. Esse alinhamento gera leveza, porque o coração deixa de correr atrás de tudo e passa a caminhar com propósito. Continuamos ainda porque o Salmo 24 também fortalece a esperança madura. Não aquela esperança ingênua que ignora a realidade, mas aquela que enxerga a realidade e ainda assim confia. Nesta terça-feira, essa oração alcança quem já se decepcionou tentando acreditar. O Rei da Glória não promete ausência de lutas, mas garante presença constante. Essa verdade sustenta quem está cansado, mas não desistiu. O Salmo 24 constrói uma esperança que não se quebra facilmente, porque está fundamentada no caráter de Deus. Uma esperança que não depende de sinais imediatos, mas de convicções profundas que se mantêm firmes, mesmo quando o cenário demora a mudar. E seguimos sem encerrar, porque essa oração ainda está em processo de construção. O Salmo 24 continua trabalhando o interior, fortalecendo a fé, alinhando pensamentos e trazendo descanso para a alma. Cada palavra se fixa com mais profundidade, preparando o coração para continuar caminhando com firmeza, confiança e equilíbrio. Nesta terça-feira,
Permanecemos nesse ambiente espiritual, permitindo que a oração continue crescendo, amadurecendo e cumprindo o seu propósito, porque ainda há mais a ser estabelecido, mais a ser fortalecido e mais a ser alinhado dentro de nós. Continuamos avançando com profundidade, porque o Salmo 24 ainda está trabalhando áreas que só são tocadas quando a alma decide não sair da presença. Nesta terça-feira, essa oração começa a lidar com algo muito delicado, a forma como reagimos quando as coisas não acontecem no tempo que esperamos. O coração humano tende a se frustrar quando o controle escapa das mãos, mas o Salmo 24 nos lembra que o tempo também pertence ao Senhor. Nada foge do governo do Rei da Glória, nem os atrasos aparentes, nem os silêncios que nos inquietam. Essa verdade vai ensinando a alma a não se revoltar contra o processo. Em vez disso, ela aprende a confiar que Deus está trabalhando mesmo quando não há sinais visíveis. A oração cria um ambiente interior onde a paciência não é peso, mas confiança ativa. À medida que permanecemos nesse fluxo, o Salmo 24 também toca na forma como lidamos com expectativas quebradas. Muitas dores não vêm daquilo que aconteceu, mas daquilo que esperávamos que fosse diferente. Nesta terça-feira, essa palavra entra como um bálsamo silencioso, reorganizando expectativas e curando frustrações profundas. O Rei da Glória não decepciona, mas muitas vezes ele redireciona. Aquilo que parecia perda pode ser livramento. Aquilo que parecia atraso pode ser proteção. Essa oração vai amadurecendo a fé, ensinando que confiar em Deus não é exigir que tudo saia como planejamos, mas descansar sabendo que Ele vê além do que conseguimos enxergar. O coração começa a se libertar da rigidez e a caminhar com mais leveza. Seguimos ainda mais fundo, porque o Salmo 24 também fortalece o espírito para enfrentar ambientes difíceis. Há lugares onde a fé é testada diariamente, no trabalho, na família, nas relações desgastadas. Nesta terça-feira, essa oração constrói uma blindagem interior. Quando o Rei da Glória governa por dentro, o ambiente externo perde o poder de desestabilizar. Não significa que as pressões desaparecem, mas significa que elas já não controlam as reações. O Salmo 24 ensina a permanecer firme sem endurecer o coração, a manter a paz sem se tornar passivo, a ser forte sem perder a sensibilidade. Essa maturidade espiritual nasce da permanência, não da pressa. Continuamos porque essa oração também trabalha a confiança em meio à incerteza. Nem sempre sabemos o que vem depois, e isso assusta. O Salmo 24 não entrega um mapa completo, mas revela quem está no comando do caminho. Nesta terça-feira, essa palavra fortalece quem caminha pela fé e não pela visão. O Rei da Glória não precisa mostrar todos os detalhes para garantir segurança. A presença dele é a garantia. Essa consciência vai acalmando o coração, reduzindo o medo do futuro e fortalecendo a esperança. A oração ensina que confiar em Deus não é saber exatamente para onde se vai, mas saber com quem se caminha. E seguimos sem encerrar, porque o Salmo 24 continua edificando algo profundo e duradouro. Cada frase reforça, cada verdade se fixa e cada momento de permanência fortalece a fé. Nesta terça-feira, continuamos nesse ambiente espiritual, permitindo que a oração continue se expandindo, aprofundando e moldando o interior. Ainda há mais ajustes, mais fortalecimento e mais descanso sendo liberados, porque a palavra continua viva, ativa e trabalhando silenciosamente no coração de quem permanece. Seguimos avançando com ainda mais profundidade, porque o Salmo 24 continua revelando verdades que sustentam a alma ao longo de todo o dia. Nesta terça-feira, essa oração começa a tocar na forma como lidamos com o peso das responsabilidades. Muitos acordam já cansados, não pelo corpo, mas pela mente sobrecarregada. O Salmo 24 nos lembra que o mundo não está apoiado sobre nossos ombros, mas sobre a autoridade do Senhor. Essa verdade vai aliviando o coração que carrega mais do que deveria, que tenta dar conta de tudo sozinho. Quando reconhecemos que o Rei da Glória governa, aprendemos a entregar a Ele aquilo que não conseguimos controlar. A oração vai ensinando que confiar
não é abandonar responsabilidades, mas caminhar sabendo que não estamos sozinhos no processo. Essa consciência traz fôlego novo para enfrentar o dia com mais equilíbrio e menos peso interior. À medida que permanecemos nesse fluxo, o Salmo 24 também trabalha a segurança interior. Há pessoas que vivem em constante estado de defesa, sempre esperando o pior, sempre se preparando para uma queda. Nesta terça-feira, essa palavra entra para reorganizar essa postura. Quando o Rei da Glória reina, não há necessidade de viver em alerta constante. O coração aprende a confiar sem se fechar, a seguir em frente sem se endurecer. Essa oração vai curando a necessidade de estar sempre pronto para se proteger, ensinando que Deus é escudo, refúgio e fortaleza. A alma começa a descansar, não porque tudo está perfeito, mas porque entende que está guardada por um governo maior do que qualquer ameaça. Seguimos ainda mais fundo, porque o Salmo 24 também nos ensina sobre humildade verdadeira. Reconhecer que tudo pertence ao Senhor não diminui o valor humano, pelo contrário, coloca cada coisa em seu lugar correto. Nesta terça-feira, essa oração trabalha o coração para viver sem arrogância e sem inferioridade. Quem entende que Deus governa não precisa se exaltar nem se diminuir. Vive com equilíbrio, com firmeza e com consciência. O Salmo 24 constrói uma humildade sólida, que não nasce da insegurança, mas da certeza de quem Deus é. Essa postura transforma relacionamentos, decisões e até a forma como enfrentamos críticas e desafios, porque o coração já não depende da aprovação externa para se manter firme. Continuamos, porque essa oração também fortalece a capacidade de esperar sem perder a fé. Esperar é um dos maiores desafios do coração humano. Nesta terça-feira, o Salmo 24 ensina que esperar em Deus não é ficar parado, mas permanecer confiante. É continuar caminhando mesmo sem todas as respostas, mesmo sem sinais imediatos. O Rei da Glória não se atrasa, ele prepara. Essa verdade vai acalmando a ansiedade, ajustando expectativas e fortalecendo a paciência. A oração vai ensinando que o tempo de Deus não frustra, ele amadurece. E quando o coração entende isso, a espera deixa de ser sofrimento e passa a ser preparação. E seguimos sem encerrar, porque essa oração ainda está sendo construída com profundidade e intenção. O Salmo 24 continua trabalhando o interior, fortalecendo a fé, alinhando emoções e trazendo descanso para a alma. Cada palavra permanece viva, criando raízes profundas que sustentam quem permanece. Nesta terça-feira, seguimos conectados, atentos e sensíveis, permitindo que essa oração continue crescendo, se aprofundando e cumprindo tudo aquilo que precisa ser estabelecido dentro de nós. Encerramos este momento de oração com o coração fortalecido e a mente alinhada na verdade de que o Senhor é forte e poderoso, poderoso nas batalhas. O Salmo 24 nos lembra que não lutamos sozinhos e que o Deus que reina é o mesmo que nos sustenta. Ao seguir neste dia, leve essa palavra como um escudo e como uma direção. Que cada passo seja guiado, que cada decisão seja tomada com sabedoria e que a presença de Deus seja percebida em cada detalhe da sua terça-feira. Que o Rei da Glória permaneça reinando sobre a sua vida, sua casa, seus caminhos e seus projetos. Amém.